Boas-vindas a mais uma análise da Forge College. Para quem já acompanhou nossa explicação sobre os princípios básicos de revisão por pares, chegou a hora de dar um passo além. A nossa missão aqui é montar um esquema extremamente rigoroso para ler e dissecar artigos de pesquisa. A partir de agora, a ideia é assumir o papel de um verdadeiro detetive técnico da Web3. A gente não vai apenas ler de forma passiva, nós vamos interrogar o texto em busca de provas reais. E vamos começar direto com o elefante na sala. Olha só essa manchete. 100 mil TPS. Quem acompanha o universo cripto com certeza já esbarrou em afirmações parecidas. É muito fácil agir feito mariposa, né? Hipnotizados por números brilhantes e promessas de um desempenho surreal. Mas o grande perigo na pesquisa acadêmica é justamente aceitar tudo isso logo de cara. Aquele número gigantesco até pode fazer sentido no papel, mas a nossa mente precisa estar treinada para perguntar sob quais condições. E mais importante do que isso, a que custo? Para guiar a nossa investigação de hoje, a pauta é bem direta. Vamos passar por uma introdução à leitura crítica, entender o que é um mapa de argumentos, destrinchar um fluxo de 4 passos, dissecar um artigo na prática e fechar avaliando a diferença entre novidade e suporte. Então, vamos direto para a primeira etapa: introdução à leitura crítica. É aqui que construímos nossa base. O grande segredo aqui é um mapeamento concreto. A verdadeira leitura crítica não tem absolutamente nada de passiva. Não dá para simplesmente ler a conclusão e balançar a cabeça concordando com o que os autores dizem. É obrigatório casar a afirmação teórica com algum artefato que a gente consiga realmente medir. Se o artigo joga na mesa uma eficiência absurda, o instinto imediato tem que ser procurar qual foi o experimento exato que provou aquilo no mundo real. E isso nos leva à seção 2, o mapa de argumentos, que é o nosso principal modelo mental de investigação. Imaginem aquele clássico quadro de detetive em filmes, cheio de fotos ligadas por barbantes vermelhos. O mapa de argumentos é basicamente isso, um grafo direcionado. É um modelo onde cada afirmação, cada prova e cada suposição viram um nó isolado. E todos eles são conectados por lógica pura. Quando a gente mapeia as coisas desse jeito, quebramos aquelas cadelhas de inferências enormes e frágeis em pedaços pequenos que são totalmente objetivos e, principalmente, testáveis. E olha só que detalhe crucial. Dentro desse mapa, nem toda evidência nasce igual. A evidência direta, que foca em dados reais e mede a métrica exata, é o nosso padrão ouro. Agora, a evidência indireta, aquela que usa um protótipo em escala menor ou uma métrica paralela, exige um nível de cautela extremo. Se a evidência direta não está lá, ou se o artigo se apoia demais em atalhos e dados indiretos, a melhor postura é ativar o modo de ceticismo máximo. Sem prova direta, no fundo, é só uma teoria muito bem intencionada. Agora que temos o modelo mental, vamos para a seção 3, o fluxo de 4 passos, nossa metodologia sistemática. Esse é o fluxo de trabalho definitivo para auditar qualquer arquitetura complexa. Passo número 1, uma varredura rápida, só para pescar a afirmação central do texto em uma única frase. Passo 2, a leitura direcionada, pegando essas afirmações e jogando lá no nosso mapa de argumentos. O passo 3 é a interrogação de métodos, onde a gente vai vasculhar o tamanho da amostra e a configuração dos testes. E por último, o passo 4 é avaliar a reprodutibilidade. Tem código público? Tem como rodar em um simulador e recriar os testes? Se não tiver, o alerta vermelho tem que soar. Para facilitar a nossa vida de detetive, a gente usa uma matriz crítica. É um jeito rápido de caçar sinais de alerta no documento. Por exemplo, se a introdução não traz uma base clara para comparação, isso é um péssimo sinal. Na parte de métodos, se o simulador parece uma caixa preta, todo opaco e sem parâmetros, fica muito difícil confiar, concordam? A nossa validação precisa vir da solidez da metodologia e não do poder de persuasão de um gráfico bonito que magicamente esqueceu de incluir as barras de erro. Hora de colocar a mão na massa, seção 4, dissecando um artigo prático. Vamos analisar a nossa cena de crime hipotética. Apresento o nosso principal suspeito de hoje, 100 mil. Um número perfeitamente redondo, espetacular, feito sob medida para viralizar na internet. Só que, na engenharia de sistemas, números grandiosos e exatos desse jeito são como placas de neon gigantes piscando: por favor, venham investigar o nosso exagero. Digamos que a varredura rápida nos entregou a seguinte frase num artigo: alcançamos 100 mil transações por segundo com latência abaixo de 400 milissegundos em uma implantação de 1000 nós. Certo, aplicando o nosso segundo passo, a leitura direcionada, a gente para tudo e vai atrás da prova. Onde está o experimento exato que gerou esse milagre? Foi um teste em hardware de verdade?
Qual foi a carga de trabalho que permitiu bater essa meta surreal? E é bem aí que a mágica vira fumaça. Ao interrogar os métodos, as sirenes começam a tocar alto. Fazer teste com carga de trabalho trivial, que não exige processamento real, é igualzinho a testar um motor de Fórmula 1 com o carro desligado em cima de uma esteira. E assumir que 1000 nós de uma rede são máquinas 100% idênticas, esse é pura fantasia. Usar distribuição uniforme de latência de rede é cômico, porque a internet do mundo real é um caos absoluto. Sem um estudo de ablação decente, essa afirmação gigantesca simplesmente derrete sobre qualquer escrutínio. E isso nos leva à nossa última etapa. Seção 5, novidade versus suporte, separando boas ideias de dados concretos. Existe uma diferença colossal que precisa ficar muito clara. Uma novidade arquitetural de verdade muda as regras do jogo. Ela altera as estruturas de desempenho ou os trade-offs de segurança do protocolo. Por outro lado, a engenharia incremental é basicamente pegar um algoritmo que já existe, dar aquela polida, mexer um parâmetro aqui ou ali e ganhar uma margem um pouquinho melhor. As duas coisas têm muito valor, claro, mas elas não podem ser colocadas no mesmo patamar. A lição de ouro para levar no bolso é saber separar essas duas coisas. Uma ideia absurdamente nova, mas que não tem um suporte rigoroso de dados e de testes de estresse, é só uma pista interessante. É um palpite promissor, não uma prova pronta para rodar em produção. A verdadeira inovação na Web3 só acontece de fato quando a novidade e o suporte rigoroso caminham juntos. O que nos deixa com um pensamento bem instigante para o futuro. Afinal de contas, como a gente traça a linha exata entre uma inovação arquitetural genuína e um mero truque de implementação dentro da rede Solana? Para continuar explorando respostas para perguntas avançadas como essa e dominar de vez as análises técnicas, não deixem de acessar o site forge.college. Tem muita coisa bacana por lá para aprofundar esses estudos. Muito obrigada pela companhia nessa explicação e até a próxima investigação.